Estamos iniciando mais um Pão das Três. Graças a Deus pela bênção deste encontro, por podermos compartilhar a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos a este Pão das Três, que seja um tempo prazeroso de comunhão uns com os outros, de alegria na presença do Senhor. Eu convido a todos que nos acompanham, que estão chegando. Estou vendo aí a Liege, a Geni, o Adriano, a Bia, o Bel, a Bia e o Bel aí na sequência, e outros irmãos que estão chegando, Darcy, todos que vão nos acompanhar neste Pão das Três. Vamos ter uma palavra inicial de oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um Pão das Três. Te louvamos por este tempo precioso de comunhão contigo por meio do Espírito Santo. Te agradecemos, Pai, por esta rica oportunidade, que seja um tempo prazeroso, agradável ao teu coração, que seja bênção para todos que acompanharem. Pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Romualdo, Ana Cerqueira, pessoas aí, irmãos que estão se ajuntando aí ao nosso Pão das Três desta tarde. Lembrando que o Pão das Três está todos os dias no canal, na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook, sempre às 15 horas, um dos pastores da igreja estará apresentando, participando, conduzindo o Pão das Três, exceto às quartas-feiras e aos domingos. Eu vi aí Elisângela, Andréia, Douglas Mendes, irmãos que estão chegando, estão se juntando a nós. Eu convido a todos que abram a Bíblia. Nós vamos ler a palavra de Deus agora em Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3, lá no finalzinho do Antigo Testamento, né? Pertinho ali já de Zacarias, Malaquias, os últimos livros, bem pertinho. Abacuque, capítulo 3. Então, para quem está chegando agora, nós vamos pensar no livro de Abacuque, no capítulo 3. Irmão Lorival, irmão Equias, que bom vê-lo, seja bem-vindo. Te louvamos a Deus por sua recuperação. Rebeca, Adriana, todos são bem-vindos. Vamos ler Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu esplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Nós estamos em Abacuque, capítulo 3, versículo 7 agora. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco,
os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem, alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor-mor, sobre os meus instrumentos de música. Amém. Abacuque capítulo 3, texto cujo versículo 16 e 17, versículo 17 e 18 são os mais conhecidos, né? Uma oração em forma de canto. O profeta dando aqui uma de poeta, né? Escrevendo a palavra de Deus, fazendo uma oração, uma súplica, reconhecendo a justiça, o juízo, a grandeza e a misericórdia de Deus em profecia, em poesia e em canto. Bela passagem bíblica. Abacuque, ele viveu os dias que antecederam a queda de Jerusalém. Ele foi contemporâneo de Jeremias. E o Senhor já havia dito, tanto para Jeremias quanto para Abacuque, que Jerusalém seria devastada. Ele era, Abacuque, um profeta de Judá, profeta de Jerusalém. Uma nação poderosa, a terrível Babilônia, de Nabucodonosor, viria executar o juízo de Deus sobre Judá. Imagine receber de Deus, do Todo-Poderoso, a palavra certa, fiel, verdadeira, que a cidade seria destruída. A nação de Judá seria levada em cativeiro. O profeta do Senhor, ele não duvida da palavra do Senhor. Abacuque não põe em xeque a palavra do Senhor, mas nem por isso ele deixa de orar por si e pela nação. O versículo 2 tem um aspecto na oração poema, canto, né, de Abacuque, que deve nos trazer bastante alerta, nos alertar bastante
em relação à forma como oramos, ao modo como nos portamos diante de Deus. No versículo 2, o profeta pede para Deus se lembrar durante a ira da misericórdia. Olha o teor desta oração. Senhor, no meio da ira, lembra-te da misericórdia. Nós já temos aqui um vislumbre de alguém que conhecia a natureza de Deus. Um homem dedicado a Deus e que conhecia a Deus de maneira, dentro da sua possibilidade, dentro do seu limite, de maneira completa. O Deus que se ira é o Deus que tem misericórdia. Ambas as coisas, ambas as facetas da ira e da misericórdia presentes no mesmo Deus, no único Deus. Justamente porque Deus se lembrou da misericórdia que Jesus veio. Jesus era da tribo de Judá. Abacuque viveu aí cerca de 590, seu ministério, antes de Cristo. Judá foi devastada, Judá foi sitiada, Jerusalém foi destruída. 500 e poucos anos depois, Jesus vem da tribo de Judá. O que é isso senão que Deus, nosso Senhor, se lembrou da misericórdia no meio da ira? Um remanescente foi preservado, um povo foi restaurado, e desse povo veio Jesus de Belém, da Judéia. Jesus, da tribo de Judá, a mesma tribo de Abacuque, o profeta que viu a mão pesada de Deus sobre Judá. A certeza, irmãos, que Deus é misericordioso deve estar constantemente em nossas orações, em nossos corações, em nossos lábios. Não nos esqueçamos disso. Deus é misericordioso. O contexto de Abacuque era um contexto tenebroso, ruim, difícil, tempo de aflição, aflição de longo prazo, 70 anos pela frente. Não era uma pandemia que todo mundo torcia para passar em 2, 3 meses. Um cativeiro de longa duração estava por vir. E o profeta recorre à misericórdia de Deus. Senhor, lembra-te da tua misericórdia na ira, no meio da tua ira. O profeta, no meio desta oração poema, desta oração canto, ele lembra dos feitos do Senhor. Então nós temos aqui uma outra indicação de como devemos nos portar em oração diante de Deus. Sempre lembremos do que Deus fez, das coisas que ele falou, de suas promessas, de suas alianças. No versículo 3, o profeta passa a lembrar dos feitos do Senhor no Êxodo. Olha só o tempo que havia passado a história do Êxodo. O Êxodo, nós estamos falando em torno de 1500 antes de Cristo. E o profeta, ele está fazendo essa oração perto de 600 antes de Cristo. Então, 900 anos já haviam se passado. E o profeta faz questão de lembrar em sua oração o Êxodo, Deus subindo do Egito para Canaã pelo Sinai. No versículo 6, a presença do Senhor gerando terremotos, né? Interessante essa associação da presença de Deus com terremotos. Eu não sei se você já teve curiosidade, né? Se você já parou para pensar nisso, mas sempre, pelo menos há muitos relatos bíblicos, né? Da presença de Deus se manifestando, e em sequência terremotos, tremores. No Monte Sinai, por exemplo, quando Deus ia falar com Moisés, ia falar com o povo, Êxodo 19, 18, o Monte Sinai tremia.
Isaías, quando viu a glória do Senhor no templo, os alicerces do templo, Isaías 6, tremiam. Jesus, morrendo na cruz no Monte Calvário, houve terremoto, a terra tremeu. A igreja em Atos, orando, Atos 4, houve tremor no lugar. Jesus falando sobre o fim em seus discursos apocalípticos, ali Mateus 24, Mateus 25, Jesus se refere a terremotos. E o próprio livro de Apocalipse dá conta de grandes terremotos e de um terremoto que nunca houve na história do mundo. Então, a glória do Senhor, a presença do Senhor, o juízo do Senhor é sempre acompanhado de manifestação de terremoto. Interessante isso. Mas o mesmo Senhor que provoca grandes tremores de terra é também o Senhor que provoca pavor nos adversários de Israel. Versículo 7, né? As cortinas da terra de Midian tremeram. Os habitantes da região do Sinai e de Canaã, quando Deus subia com o povo de Israel do Egito rumo à terra prometida, os habitantes da região do Sinai e da região de Canaã ficavam apavorados. Por que Abacuque se lembra disso? O contexto de Abacuque é absolutamente diferente daquele, distante, quase 1000 anos de distância. Naquele momento Israel estava sendo formado. No momento de Abacuque só restava Judá, e Judá estava à míngua, estava a ponto de ser devastada. E o profeta lembra em sua oração de grandes feitos, de grandes coisas, de Deus fazendo a terra tremer, dos inimigos de Israel apavorados. Irmãos e amigos que nos acompanham, nosso Deus é o Deus de sempre, é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. De eternidade a eternidade, só o Senhor é Deus. E nós devemos, em nossas orações, em nossas músicas, em nossos cânticos, em nossa gratidão e louvor, sempre evocar o que Deus faz, o que Deus fez, sua palavra, seus grandes feitos. Abacuque segue essa cartilha, Abacuque segue nesta trilha. A vida dele, a vida da sua cidade, a vida da sua nação estavam por um fio. Porém, ele faz questão de evocar o Deus dos seus antepassados, o Deus que apavorou toda a região do Sinai, a região de Canaã, subindo do Egito, Egito que havia sido aniquilado pelo próprio Deus. O Senhor subia contra os adversários de Israel e havia este mesmo Senhor atacado o Egito. Abacuque, ele lembra a batalha de Josué, o sol e a lua pararam nas suas moradas. Versículo 11 da nossa passagem bíblica hoje, para quem está chegando agora, estamos em Abacuque capítulo 3. O profeta, ele faz questão de lembrar que o sol e a lua pararam. Se Deus pôde mudar a extensão de um dia, fazendo com que sol e lua permanecessem fixos em seus lugares, por que esse Senhor não havia de livrar o profeta? Por que esse Deus não poderia salvar Abacuque? Esta deve ser a nossa confiança. Deus, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que tirou Israel do Egito com mão forte, Deus que abriu o Jordão, que fez o Sinai tremer, que fez a terra de Midian tremer, que fez todos os adversários de Israel ficarem apavorados. Este Deus que se ira, que está irado, também é o Deus poderoso, cheio de misericórdia. Versículo 12. Mesmo suplicando por livramento na oração,
Abacuque sabe que Deus se ira. E é muito importante, meus irmãos, nós termos uma compreensão clara acerca de Deus. Pelo menos o que ele quis revelar a cada um de nós, expresso em sua palavra. Temos de ver Deus como todo apresentado na Escritura. O Deus que se ira a favor, ele pode se irar por nós, a favor de nós, ele também pode se irar contra nós. E este mesmo Deus, ele pode exercer misericórdia a nós e por nós. Interessante, Abacuque consegue perceber isso, e ele canta isso em sua poesia, ele clama isto em sua oração. Versículo 13, Deus se irou contra o faraó do Egito. Deus se irou contra Jerusalém, a Jerusalém de Abacuque. O mesmo Deus que salvou Israel do Egito, está irado com Israel. Para o profeta do Senhor, a ira de Deus não era étnica, nem geográfica. A ira de Deus é contra toda iniquidade. Seja a iniquidade do Egito, seja a iniquidade de Midian, e no caso de Abacuque, a iniquidade de Jerusalém, de Judá. Era por conta da iniquidade que Deus se irava. Tanto o Egito quanto os cananeus foram alvos da ira do Senhor. Na mesma medida, Judá seria alvo da ira do Senhor. Um Deus de equidade, um Deus que lida com as coisas de maneira equânime. Ele tem o seu padrão de justiça, o seu padrão de juízo. Deus justo, reto, puro, santo e bom. E o profeta insiste: Senhor, lembra-te da misericórdia no meio da ira. E Deus se lembrou. E Deus se lembrou tanto que Jesus veio. Jesus veio de Judá. Toda essa verdade de Deus fez o profeta desmoronar. E é assim mesmo que nós ficamos diante de Deus, pasmados, abalados. A palavra de Deus nos constrange. E o versículo 16 é interessante. Ouvindo eu, ou seja, Abacuque, ouvindo a palavra de Deus, tudo que Deus fez, tudo que Deus é, toda essa verdade acerca de Deus, o meu ventre se comoveu. A sua voz, a voz de Deus, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Nós vivemos no meio de uma geração perversa. E quando vemos o que o mundo sem Deus é e o que o mundo sem Deus faz, e quando nos colocamos diante do Senhor e conhecemos, a exemplo de Abacuque, seus feitos, sua equidade, sua justiça, seu juízo, sua ira, nós trememos também. Nós nos abalamos, nós nos preocupamos e a nós resta orar. Cabe a oração e em meio à oração supliquemos a Deus que Ele se lembre sempre da misericórdia. Deus, Ele é tão misericordioso quanto justo. Na mesma medida, Deus não é mais uma coisa e menos outra coisa. Ele, na mesma medida que Ele se ira, Ele pode exercer misericórdia. Um grande ensinamento que podemos extrair desta oração cântico, desta oração poema. Devemos enxergar toda a verdade de Deus. E pensando nisto, tem um texto, eu vou ler aqui para vocês, que é João 16:13. Mas, isso Jesus falando, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Nós temos de conhecer toda a verdade.
toda a verdade acerca de Deus, toda a verdade acerca dos parâmetros que Deus estabeleceu, toda a verdade acerca do modo de Deus agir. Abacuque aprendeu isso, ele viu isso, sabe como? Ele foi a palavra, ele foi a história do próprio povo de Israel, registrada na Escritura, e ele viu, e ele percebeu que Deus se ira por iniquidade, mas que Deus também pode exercer misericórdia. Contra os povos do deserto do Sinai, e estava prestes a se voltar contra Judá. Abacuque enxergou isso. Olha, Deus se irou contra o Egito, Deus se irou contra Midian, Deus se irou contra os cananeus, e Deus vai se irar contra Judá e Jerusalém. É disso que se trata o livro de Abacuque. Era uma verdade inquestionável, inexorável, intransponível. Abacuque percebeu isto, e ele conseguiu nisto enxergar toda a verdade, pelo menos disponível para ele até aquele momento. Nós não podemos fazer uma leitura da Bíblia de maneira enviesada. O que eu quero dizer com isso? Leitura seletiva, né? Então, vamos ler a Bíblia seletivamente, passagens que nos são agradáveis. Ora, se nós agirmos desta forma, nós estamos pervertendo toda a verdade que a nós está revelada, colocada. Temos de ler de maneira equânime, de maneira correta, toda a verdade. Se a Bíblia diz que Deus se ira, isso é verdade. Se a Bíblia diz que Deus não aceita a iniquidade, isso é verdade. Se a Bíblia diz que Deus odeia o mal, isso é verdade. E se a Bíblia diz que Deus é misericordioso, isto também é verdade na mesma medida. Abacuque sacou isto, ele aprendeu isto e ele experimentou isto. Então, cuidado para a gente não fazer leitura seletiva, né, da palavra de Deus. Só textos que nos são favoráveis e agradáveis. Nós temos de ler toda a palavra de Deus, inclusive os textos que nos levam ao constrangimento, que nos levam à confissão de pecados, ao arrependimento, à mudança de vida. Textos que inquirem de nós, que era o caso, Deus estava inquirindo de Judá uma resposta, a resposta não veio e o juízo estava às portas. Abacuque, ele aprendeu, ele percebeu isso. Com uma visão geral da palavra, Abacuque pôde concluir que Deus estava certo em irar-se. Então, antes de murmurar, antes de reclamar, antes de chorar as pitangas diante de Deus, nós temos de saber que tudo que Deus é e tudo que Deus faz é certo. Era certo Deus se irar com Judá. É certo Deus ter misericórdia quando Ele quer ter misericórdia. E se Ele quiser ter de você e não de mim, Ele é certo. Se Ele quiser ter de mim e não de você, Ele é certo. Deus é certo. E nós temos de aprender isso com uma leitura abrangente da palavra, completa da palavra. E pela mesma palavra, o profeta Abacuque concluiu que poderia descansar em Deus. No versículo 16, o profeta diz o seguinte: descanse eu no dia da angústia. Ora, então ele chegou à conclusão que era certo Deus se irar e também chegou à conclusão que poderia descansar. Olha isso, olha como nosso Deus, ele nos abarca com toda a sua plenitude, com todo o seu ser e nos leva a compreender coisas profundas acerca dele mesmo. Compreendermos as coisas profundas de Deus pressupõe ir à palavra, irmos à sua palavra. Na palavra de Deus, nós aprendemos até orar.
Esta oração de Abacuque, ela é um misto de lembrar os feitos de Deus, isso ele fez conhecendo a palavra, e tratar dos atributos de Deus de maneira correta. Isso também ele fez com a palavra. É um profeta e nós temos de aprender a agir da mesma forma. Então nós não podemos projetar um Deus segundo as nossas concepções. Nós temos de crer no Deus revelado na Escritura, tal como lá está. E a Escritura diz, Deus se ira. E a Escritura diz, Deus tem misericórdia. Se as pernas de Abacuque vacilaram e ele desmoronou, este mesmo profeta seria levantado pelo Senhor. E é assim mesmo, o Deus que nos faz tremer, e faz mesmo, o Deus que nos faz desmoronar, e faz mesmo, é o mesmo Deus que nos põe de pé novamente, firma os nossos passos. Versículo 17, Abacuque tinha certeza que Judá seria arruinada. Versículo 18, Abacuque tinha certeza que Judá seria restaurada. Que confiança, que fé, que compreensão correta acerca de Deus, que leitura correta da palavra de Deus, que percepção aguçada acerca de Deus. Num versículo, o profeta canta, Judá será arruinada. No outro versículo, o profeta canta, Judá será restaurada. É assim a nossa relação com Deus. Temos de lidar com Deus de maneira correta. E a palavra preceitua o modo correto de lidarmos com Deus. Precisamos ter clareza a respeito de Deus. Aprendamos com o profeta Abacuque. O Deus que se ira é o Deus que salva. O Deus que faz tremer é o Deus que faz levantar. O Deus que destrói é o Deus que edifica. O Deus que dá o juízo é o Deus que dá o livramento. Quanto a nós, temos certeza que os nossos dias são difíceis. Eu não sei se na mesma medida dos dias de Abacuque. Os dias de Abacuque eram tenebrosos e havia um cativeiro de 70 anos pela frente. Nós vivemos um contexto absolutamente diferente, porém, o mesmo Deus de Abacuque é o nosso Deus. E o Deus da história de Abacuque é o Deus da nossa história. O Deus de lá é o Deus de cá, o Deus de sempre. Vivemos dias difíceis? Vivemos. Sob qualquer ponto de vista que a gente analisar, os nossos dias são difíceis. Mas tenhamos certeza de que Deus nos trará alívio e conforto. Porque o profeta disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não sabemos quanto tempo durará a pandemia do Covid-19. Não sabemos quanto tempo. Como será? A mídia tem falado aí de um novo normal, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão, novo normal. Como será esse novo normal? Não sabemos. Haja o que houver, vamos nos alegrar, vamos nos exultar na presença do Senhor, Deus da nossa salvação, Deus que tem a história em suas mãos, sob o seu controle. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Eu separei um cântico para a gente cantar junto, e eu pensei no versículo 7 de Abacuque 3, quando eu pensei nesse cântico.
versículo 7 de Abacuque 3. As cortinas da terra de Midian tremiam. E neste capítulo 3 de Abacuque, várias vezes, o poeta, profeta, cantor Abacuque, ele se refere às coisas tremerem diante de Deus. E o nosso Deus é Deus que faz a terra tremer, que faz os reinos tremerem, que faz os povos tremerem e que nos faz tremer também, porque Ele é o Senhor, exaltado sobre tudo e sobre todos, é o Deus de toda a terra. Nós vamos cantar o cântico Reina o Senhor. Este é um cântico que eu tocava na igreja da Vila das Belezas nos anos 90. Anos 90, será que eu deveria ter falado isso mesmo? Anos 90, nós estamos falando de 30 anos atrás, e é isso mesmo. Já deu para saber que faz tempo que a gente está nessa estrada aí. Então vamos cantar Reina o Senhor. Reina o Senhor, tremam os povos, trema Midian, trema Egito, trema Babilônia, trema Judá, trema Vila das Belezas, trema toda a terra. O Senhor reina, o Senhor é Deus, exaltado sobre todos, entronizado acima dos querubins. Grande é o Senhor, bendito é o seu nome. Estou vendo aqui mais algumas pessoas, mais alguns irmãos e amigos no nosso Pão das Três. Israel, Tereza, né? Deve ser uma família aqui. Arlete, Lurdinha, Marília. Graças a Deus, a Silvia também. Muitas pessoas aí nos acompanhando.
Nós temos motivos para agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor e lembrando, como Abacuque fez, Deus, Senhor, lembre-se da tua misericórdia. Mesmo no meio da ira, lembre-se da sua misericórdia. E porque Deus é misericordioso, podemos orar, recorrer, invocar o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus pela nossa salvação, pela nossa vida eterna, garantida em Cristo Jesus. Vamos louvar a Deus porque Deus veio ao nosso encontro, porque Ele nos abençoou nas regiões celestes com toda sorte de bênção espiritual. Louvemos também a Deus pelo cuidado, como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem nos guardado, mesmo em meio a situações adversas. O cuidado com a nossa família, com o nosso lar. O pastor Israel está dizendo que é o Israel Mendonça, filho da irmã Cecília, do irmão Fórum, né, pastor? Puxa vida, aí falamos de anos 90, é o tempo passando aí, agora deu para lembrar aqui. Então, vamos louvar a Deus pelo cuidado do Senhor com o nosso lar, nossa casa, nossa família, a saúde, o sustento, a provisão, grandes coisas, né, grandes benefícios temos recebido do Senhor. Alguns pedidos de oração, nós continuamos a orar pela Rosa. A Rosa é irmã da nossa irmã Maria do Carmo. Então, pedido de oração que recebemos hoje pela Rosa, irmã da irmã Maria do Carmo. Um pedido de oração que recebemos ontem no Pão das Três. Nós recebemos vários, este aqui foi um que eu separei. A irmã Ana Lúcia. Irmã Ana Lúcia, ela é muito nova em nossa igreja, está chegando aí recentemente, está aí na expectativa, se preparando para o batismo, quando retomarmos, né? Deus sabe. Então, a irmã Ana Lúcia pede oração por ela e por sua família. Estejamos em oração também pela irmã Valdomira. A irmã Valdomira conta com as nossas orações por sua saúde. E eu quero reforçar o pedido de oração que foi feito ontem no Pão das Três com o pastor Israel, pelo pastor Adiel, nosso missionário no Amazonas, no estado do Amazonas. Os projetos missionários lá que precisam ser tocados, nós precisamos dar continuidade aos projetos e orar pela saúde do pastor Adiel, que aguarda por uma cirurgia. São alguns motivos de oração. Nós temos vários, tanto para agradecer quanto para pedir, mas eu quero destacar estes daqui. Vamos orar juntos? Vamos ter agora mais um tempo de oração juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tão grande salvação recebida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos porque o Senhor se lembrou da misericórdia e mandou Jesus. Jesus de Judá, Jesus filho de Davi, Jesus morto, ressurreto em Jerusalém, para nos dar vida eterna para sempre. Te louvamos porque o Senhor se lembrou da misericórdia e Jesus veio por amor. Graças te damos por nossa salvação. Te louvamos pelo cuidado do Senhor sobre nossas vidas, nossos lares, nossas famílias. Te agradecemos pelo pão de cada dia, pela proteção, pelo sustento. Ainda, Senhor, que a situação se agrave, ainda que a situação se estenda com muita dificuldade, nos exultaremos na presença do Senhor, Deus da nossa salvação. Exaltado seja o Senhor sobre todos os povos, sobre todas as circunstâncias e todas as situações.
Deus da nossa salvação. Queremos nos alegrar, nos exultar na presença do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pedimos, Deus, pela recuperação da irmã Valdomira, pela saúde do pastor Adiel, pela irmã Ana Lúcia, por sua família. Pedimos pela Rosa, irmã da irmã Maria do Carmo. Pedimos pelos projetos missionários no estado do Amazonas. Pedimos misericórdia. Lembra-te da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Jadai aqui presente também. Seja bem-vindo, pastor Jadai. O pastor Jadai está sempre com a gente aí no Pão das Três e outros colegas eventualmente também nos acompanham. Graças a Deus por mais este encontro, mais um Pão das Três. Gisele Bandeira está sempre com a gente aqui também. Que todos sejam abençoados. Irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, bênçãos para vocês. Que todos vocês sejam grandemente abençoados. Irmãos de outras igrejas locais, daqui de São Paulo, de outras cidades, de outros estados e até de outros países. Irmãos, sejam todos ricamente, grandemente abençoados. Se porventura houver alguém que nos acompanha nesta tarde, neste Pão das Três, que ainda não é crente, não perca tempo, recorra a Jesus. Busque a Jesus, busque ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Creia em Cristo Jesus, só Ele pode te salvar. Bem-vindo a você, é bom ter você aqui conosco também. Porventura, irmãos e amigos que acompanharão esta edição do Pão das Três posteriormente, mais tarde, sejam todos vocês ricamente abençoados. Creonice, Sorene, a Lurdinha, minha cunhada, a Rosa Ribeiro de Melo, todos. Boa tarde a todos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Antes de concluir o vídeo, amanhã, sábado, teremos Pão das Três com o nosso pastor Júnior. Se Deus quiser, amanhã, às 15 horas, nos encontraremos de novo. Pão das Três com o pastor Júnior. Agora sim.